A Terra não acredita mais na cura divina como acreditavam os primeiros cristãos. As pessoas estão doentes. Os religiosos que deveriam orar pelos doentes fazem fila nos hospitais com doenças graves que eles arrastam há anos. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16, versículo 12: No 39º ano do seu reinado, Asa adoeceu dos pés, até que a sua doença se tornou muito grave. E mesmo na sua doença, não procurou o Senhor, mas os médicos. Esta é uma passagem da Bíblia que deveria interpelar qualquer homem religioso que esteja em tratamento de uma doença há mais de um ano. Seja hipertensão, diabetes, hemorroidas ou qualquer outra doença, é um castigo de Deus a partir do momento em que a tua doença atinge um ano. E se alguém te disser que em 2 Crônicas 16, versículo 12, não se trata dos médicos que estão nos nossos hospitais, saiba que essa pessoa é desonesta. Sejamos sinceros como Gedeão em Juízes 6, versículo 13. Gedeão era sincero e honesto. É por isso que ele pôde exclamar em Juízes 6, versículo 13: Ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Todos vós, homens religiosos da terra, arrependei-vos e voltai para Deus. E Deus vos curará e vos dará o seu poder. E através de vós e de mim, Deus curará e trará de volta para si todos aqueles que não o conhecem. Em Deus, nenhuma doença é incurável, nem mesmo o HIV, que curei várias vezes. Ninguém deve considerar a sua doença como um castigo eterno de Deus até a sua morte. O castigo eterno, o Senhor Jesus suportou em nosso lugar na cruz de Gólgota. A cura divina é real e atual. Este é um apelo de Deus para trazer o Deus da Bíblia Sagrada para fora da história pelo poder do Espírito Santo através de milagres e cura divina. Este é o apelo de Deus para mostrar à humanidade que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E quem ama a Deus deve responder a este apelo. Enquanto as igrejas devem promover a cura divina, são elas que praticam atos anticristos. Todos os anos, igrejas constroem hospitais e distribuem milhões de cadeiras de rodas e algumas muletas a deficientes e paralíticos em todo o mundo. E neste ano de 2025, a Igreja dos Santos dos Últimos Dias ofereceu mais de 600 cadeiras de rodas e muitas muletas aos paralíticos e deficientes físicos da Costa do Marfim, enquanto eu prego a cura divina. O Senhor Jesus Cristo nunca disse à igreja: ide, pregai as boas novas, construí hospitais, distribui cadeiras de rodas e muletas aos paralíticos. Isso é contrário à missão dada pelo Senhor Jesus Cristo à igreja. É incomum e anticristo. E depois de lerem ou ouvirem, todas as igrejas que cometeram atos semelhantes devem arrepender-se e pedir perdão publicamente a Deus e à humanidade. E depois de pedirem perdão, em sinal de redenção, devem ser as primeiras a juntar-se a este despertar para o regresso do poder do Espírito Santo à igreja. Em toda a África, Europa, América ou Ásia, este apelo é dirigido a todos por parte de Deus. Quebremos as nossas barreiras eclesiásticas e caminhemos juntos pelo regresso do poder do Espírito Santo à igreja. E todos os líderes religiosos devem levantar-se e motivar todos aqueles com quem trabalham a entrar neste despertar. Um despertar precisa que um homem se levante primeiro e chame os seus irmãos para se levantarem. É isso que está a acontecer agora. E vocês devem estar entre os primeiros a responder a este apelo. Não se trata de Cacu, Filipe, ou de tal ou tal igreja, ou de tal ou tal profeta, ou homem de Deus, mas trata-se de Cristo e da salvação. De tudo o que me reprovam, perdoem-me. Desde sempre, é por meio de um homem que Deus age para com os homens, e Deus nunca mudará a sua maneira de agir. E esse homem pode ser o vosso vizinho ou mesmo o vosso inimigo, e vocês são obrigados a ouvi-lo em obediência a Deus. Portanto, quem ler ou ouvir estas palavras, volte aos fundamentos da Bíblia. Deixe de lado os seus interesses pessoais e a sua honra, e espalhe estas palavras de despertar na sua casa, no seu trabalho, aos seus conhecidos, na sua igreja e em todos os lugares.
Esta é a sua missão neste despertar da Igreja no nosso tempo. É um apelo solene pelo restabelecimento do reinado de Cristo na terra, através de um grande despertar do poder do Espírito Santo, como aconteceu muitas vezes na história da Igreja. O que os cristãos de antigamente fizeram em torno de Charles Finney e outros, para que hoje se fale do avivamento morável, do avivamento do país de Gales ou do avivamento da Azusa Street, é o que o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nos chama a fazer para o nosso tempo e para as gerações futuras. E que aquele que pode compreender, compreenda. We find many people who can't understand why we are so happy and free. We crossed over Jordan. Você acabou de ouvir Cacu, capítulo 170, a caminhada para um reavivamento da Igreja. A mensagem de Mateus 25:6 está em 162 pregações. Na versão escrita e áudio, você pode obtê-las gratuitamente na versão para telemóveis e computador.